Então vamos lá, primeira questão, como eu até falei para vocês, né, eu não coloquei muitas questões de múltipla escolha, coloquei misturada, né, mas tentei colocar muitas questões de verdadeiro ou falso. Mas vamos lá, vamos tentar resolver aqui. Vamos lá, questão número 1 diz assim: em sede de teoria geral das nulidades, é correto afirmar que, escolha uma, as nulidades ditas absolutas e relativas se confundem, devendo o juiz dar igual tratamento a ambas as hipóteses. Letra B. A nulidade relativa pode ser decretada de ofício pelo juiz ou mesmo pelo próprio promotor de justiça. Letra C. Em sede de nulidade absoluta, o prejuízo advindo do vício do ato processual é presumido, não necessitando a parte demonstrá-la ao julgador. Letra D. A nulidade relativa não está sujeita ao fenômeno da convalidação, cabendo a qualquer tempo e grau de jurisdição ser invocado o defeito para fim de desconstituição dos atos do processo. Letra E. A nulidade absoluta somente pode ser declarada e arguida pelas partes, não podendo o magistrado de ofício reconhecê-la. Vamos lá, é uma questão relativamente tranquila aqui, que fala sobre as nulidades absolutas e as nulidades relativas. A gente estudou isso e a gente viu isso quase que na nossa primeira para a segunda aula. Então vamos dar uma revisada aqui. A gente viu que dentre as espécies de nulidades existem 4 espécies de defeitos. Primeiro a gente falou que quando a gente fala em nulidade, a gente está falando em defeitos processuais. A gente falou que o processo ele é instrumentalizado por vários atos e o processo ele tem uma forma ou algumas formas específicas de ser realizado. Quando existe um desrespeito a essa formalidade ou a essas formalidades, surgem então defeitos processuais. Em relação a esses defeitos processuais, em relação a esses vícios processuais, pode existir uma gradação em relação à gravidade desse vício, pode existir uma gradação em relação à gravidade desse defeito. Em relação a isso, existem as irregularidades, existem as nulidades relativas, existem as nulidades absolutas e existe a inexistência. A irregularidade ele é um vício de menor importância. A irregularidade é um vício que não é nem considerado. Então a irregularidade ela apresenta um vício apenas, até a doutrina fala, né, endoprocedimental, ou seja, dentro do próprio procedimento. Na irregularidade há um desrespeito a uma formalidade legal, mas é um desrespeito insignificante. É um desrespeito vil, é um desrespeito que não tem tanta gravidade, não causa tanta ofensa ao ordenamento jurídico. Um exemplo que a gente tem é o juiz não seguir o prazo, ou o juiz não dar sentença no prazo. É um vício, é um defeito em relação ao ordenamento jurídico? Mas é um vício de menor importância que não causa nenhum tipo de prejuízo para as partes. Quer dizer, causa um prejuízo, né, no sentido de que o processo vai demorar mais, mas não causa nenhum prejuízo em relação ao ordenamento jurídico. Ou seja, é um vício irrelevante, é um vício insignificante, é uma mera formalidade que foi desconstituída. Nesse caso, existe uma irregularidade. O vício continua no ordenamento jurídico, o defeito continua no ordenamento jurídico e o barco segue. Nas nulidades relativas, nós temos um prejuízo inerente às partes. As nulidades relativas, elas apresentam algum tipo de defeito decorrente e advindo de
a ofensa ou ferir algum tipo de lei. As nulidades relativas apresentam vícios, apresentam defeitos a partir da violação a leis, né? No caso, por exemplo, a violação ao Código de Processo Penal. Ou seja, o que são violadas são garantias legais nas nulidades relativas. Nas nulidades relativas surgem então defeitos, surgem então vícios que desrespeitam garantias legais, garantias que são previstas pela lei, pelo ordenamento jurídico, e no caso, quem são prejudicados são as partes, são os interesses das partes. As nulidades relativas, elas têm prazo para elas serem alegadas. As nulidades relativas, conforme o artigo 571 do Código de Processo Penal, elas têm prazo para elas serem alegadas, para elas serem reivindicadas dentro do processo. E caso as partes não aleguem as nulidades relativas no momento oportuno, caso as partes não aleguem a nulidade relativa no momento adequado, essas nulidades relativas elas se convalidam. Essas nulidades relativas elas se perpetuam no ordenamento jurídico, elas são convalidadas e elas passam a ser aceitas no ordenamento jurídico. Elas podem ser corrigidas? Podem. As nulidades relativas elas apresentam defeitos sanáveis, apresentam defeitos que podem ser sanados, apresentam defeitos que podem ser corrigidos. Só que se esses defeitos não forem corrigidos, se esses defeitos não forem sanados, as nulidades relativas elas continuam no ordenamento jurídico e elas se convalidam, elas continuam produzindo efeitos. Como nas nulidades relativas o interesse prejudicado é das partes, como nas nulidades relativas são as partes que são prejudicadas, a nulidade relativa, para ela ser alegada, ela tem que ser alegada pelas partes. As nulidades relativas, elas têm que ser alegadas pelas próprias partes. Então, as nulidades relativas que tem as partes que têm, digamos assim, né, condão de alegar as nulidades relativas. O juiz ele não pode declarar a nulidade relativa de ofício. Elas têm que ser alegadas e levantadas pelas partes do processo. Já as nulidades absolutas são aquelas que advêm de garantias constitucionais. As nulidades absolutas, elas apresentam uma gravidade maior, elas apresentam um vício de maior gravidade. Nas nulidades absolutas, o que são violados são garantias não só legais, mas garantias constitucionais, garantias que são previstas na Constituição. E quando essas garantias constitucionais, ou seja, quando garantias, quando formalidades, quando requisitos constitucionais para o ordenamento jurídico ou para o processo são desrespeitados, causam nulidades absolutas. Nulidades absolutas essas que apresentam uma gravidade maior, apresentam um grau de defeito superior. O vício na nulidade absoluta é um vício grave. É um vício grave. E por envolver garantia constitucional, ou seja, por envolver questão de ordem pública, as nulidades absolutas elas podem ser alegadas a qualquer tempo, elas podem ser alegadas a qualquer momento. As nulidades absolutas elas não se convalidam, sendo que pela gravidade delas e pelo tamanho do defeito do vício, o juiz pode declarar as nulidades absolutas de ofício. O juiz pode declarar de ofício as nulidades absolutas. E o vício da inexistência é aquele vício, né, aquele defeito que foge do possível jurídico. É uma situação de gravidade tão grande, ou seja, de uma gravidade tão, digamos assim, contundente, que esse ato ele foge do possível jurídico. Por exemplo, o advogado fazer uma audiência no lugar do juiz e dar a sentença no lugar do juiz. É algo tão impensável, foge tanto do possível jurídico que constitui um absurdo jurídico. É o vício de maior gravidade, pode até gerar algum tipo de crime, né? Artigo 328 do Código de Processo Penal, usurpação de função, né? Quando uma pessoa se passa por funcionário público
para exercer determinadas funções. E no caso do vício de inexistência, ele simplesmente tem que ser desconsiderado porque ele não produz efeitos nenhum. Então, em relação a essa questão, o que a gente percebe? A letra A está errada, obviamente, porque tem diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa, né? Não tem nem sentido falar que elas se confundem, o próprio nome diz que elas são diferentes, então o juiz ele dá tratamento diferente para as nulidades absolutas e para as nulidades relativas, ao ponto que as nulidades absolutas elas apresentam vícios de maiores gravidades. A letra B está errada porque fala que a nulidade relativa pode ser decretada de ofício pelo juiz, e aí é até um absurdo aqui, né, que fala ou mesmo pelo próprio promotor de justiça. Não, as nulidades relativas, como elas violam garantias legais e ferem interesses das partes, quem tem que alegar a nulidade relativa são justamente as partes. O juiz ele não pode declarar de ofício a nulidade relativa, seguindo aí o princípio da inércia, né, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele deve ser provocado. E no caso da nulidade relativa é mais ou menos nesse sentido. As nulidades relativas elas têm que ser alegadas pelas partes, elas não podem ser declaradas de ofício pelo juiz. A letra C aqui está certa, mas eu quero fazer... Não, a letra C aqui está errada. Resposta certa aqui é a letra D. Quero fazer um comentário da letra D. A letra C está errada porque a nulidade relativa ela está sujeita ao fenômeno da convalidação. Se ela não for alegada no momento oportuno, ela se convalida. O vício dela é convalidado, ou seja, o vício é quase que corrigido pelo sistema. O vício ele é aceito pelo ordenamento jurídico e quer dizer que o vício ou o defeito continua no ordenamento jurídico. E essa alegação da nulidade relativa não é em qualquer tempo e não é em qualquer grau de jurisdição. Tem que ser alegada no tempo oportuno, no momento oportuno, no caso, nos momentos indicados lá pelo 571 do Código de Processo Penal. A letra E está errada, que fala que a nulidade absoluta somente pode ser declarada se arguida pelas partes. Não, a nulidade absoluta ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, por ser um vício de maior gravidade e por prever garantias constitucionais, né? Por envolver questão de ordem pública, ela pode ser declarada de ofício e a qualquer momento. A letra D, gente, é a que está certa, que fala que em sede de nulidade absoluta, o prejuízo advindo do vício do ato processual é presumido, não necessitando a parte demonstrá-lo ao julgador. Sim, em relação à doutrina, isso está certo. A nulidade absoluta, obviamente, como ela apresenta um vício de maior gravidade, como ela apresenta um defeito de maior gravidade, a nulidade... deixa eu ver aqui. Mudou aqui a minha questão aqui. A nulidade absoluta, o defeito ele já é presumido, já é inerente ao próprio ato. Isso encontra fundamento justamente no sentido que é o juiz que declara ele de ofício. O vício é tão grave que as partes não precisam alegar. O vício é tão grave que as partes não precisam demonstrar que houve prejuízo. O prejuízo ele já é presumido, ele já é inerente à gravidade do ato. Agora, o que eu queria aqui falar para vocês? Em se tratando de jurisprudência, e aí eu queria deixar isso bem claro para vocês, para a gente dar o conteúdo completo. A doutrina, ela considera que nas nulidades absolutas o prejuízo já é embutido, o prejuízo já é inerente, o prejuízo já é presumido, justamente pela gravidade do ato. Agora eu queria falar para vocês, a jurisprudência, e aí eu falo a jurisprudência do STF e do STJ, entende que mesmo em caso de nulidade absoluta, a parte deve provar o prejuízo. Em caso de jurisprudência, e aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso,
em se tratando de jurisprudência STF e STJ, eles consideram que mesmo no caso de nulidade absoluta, mesmo sendo caso de nulidade absoluta, é necessário que o prejuízo seja demonstrado, é necessário que o prejuízo seja evidenciado, mesmo em caso de nulidade absoluta. Então, para a jurisprudência do STF e do STJ, eles consideram que mesmo no caso de nulidade absoluta, o prejuízo ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser trazido dentro do processo, beleza? Mas a resposta correta aí é a letra D, beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Tá, essa questão diz aqui, assim, ó. Conforme súmula do Supremo Tribunal Federal, quanto a defesa técnica é deficiente, é caso de, escolha uma, nulidade relativa, inexistência, irregularidade ou nulidade absoluta. O que vocês acharam dessa questão, gente? Vocês acharam ela tranquila? Eu até ia perguntar isso para vocês quando eu coloquei essa questão e fiquei pensando o que vocês iam achar. Vocês acharam essa questão tranquila? O que vocês acharam dessa questão? É uma questão de jurisprudência, né? É uma questão de jurisprudência. Tem uma diferençazinha. Vocês acharam qual que é a súmula? Vocês lembram qual que é a súmula? Vocês lembram qual que é a súmula para essa questão? A súmula é a 523 do STF, tá? Vou até anotar aqui de novo, que essa súmula é uma súmula importante aí para vocês. É a súmula 523 do STF. O que a súmula 523 do STF diz? A súmula 523 do STF diz que a falta de defesa, tá? A falta de defesa vai gerar a nulidade absoluta. Quando houver falta de defesa, por exemplo, falta do defensor, falta do advogado, né? Quando houver a falta de defesa ou a ausência de defesa, é caso de nulidade absoluta, até porque isso é uma garantia constitucional. A Constituição prevê que toda pessoa tem direito ao contraditório, à ampla defesa e constituir um advogado, né? Direito ao defensor. Agora, quando a defesa técnica é deficiente, quando a pessoa tem um defensor, quando ela tem um advogado, mas esse advogado ele apresenta falhas na defesa técnica, quando essa defesa técnica ela apresenta lacunas, né, apresenta buraco, quando essa defesa técnica é deficiente, é caso de nulidade relativa. É caso de nulidade relativa. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Quando a defesa técnica é deficiente, é caso de nulidade relativa. E é tanto o caso de nulidade relativa que a deficiência da defesa técnica, ela vai causar prejuízo à parte. Ela vai causar um prejuízo exclusivo à própria parte. O que vai ser prejudicado vai ser o interesse da parte. E é necessário que a parte demonstre prejuízo. É necessário que a parte demonstre que ela foi prejudicada. Que a parte demonstre que houve violação, né, ao seu direito a uma defesa técnica adequada. E provando o prejuízo, demonstrando o prejuízo, ela vai poder constituir outro defensor, né, outro advogado, e vai poder corrigir essa falha aí na defesa técnica. Então, quando há deficiência na defesa técnica, é caso de nulidade relativa.
Lembrando aí, então, que quando há ausência de defensor, quando há ausência de defesa, é caso de nulidade absoluta. Quando há deficiência na defesa técnica, é caso de nulidade relativa, súmula 523 do STF. Vamos para outra questão aqui. Questão 14 aí, questão que envolvia a teoria geral dos recursos. Quanto à teoria geral dos recursos em processo penal, assinale a alternativa correta. Caso a parte interponha o recurso errado por mero equívoco e de boa fé, dentro do prazo para o recurso correto, o juiz o receberá e mandará processá-lo pelo rito do recurso cabível. Letra B. A reformatio impégius indireta impede o agravamento da pena no segundo julgamento quando anulado o primeiro em apelo da acusação. Letra C. Havendo conflito de interesses entre o réu e sua defesa técnica acerca do processamento do recurso de apelação, deve prevalecer a vontade do réu, como principal interessado na ação penal, face ao princípio da voluntariedade dos recursos. Letra D. O princípio da convolução se aplica aos recursos que são interpostos erroneamente, porém sem má-fé e sem erro grosseiro. Bom, a resposta correta aqui é a letra A. A letra A fala sobre o princípio da fungibilidade, né? Princípio da fungibilidade recursal. Quando o juiz recebe um recurso como se fosse outro, lembrando que o princípio da fungibilidade recursal, a parte entra com um recurso errado, ela entra com um recurso equivocado e o juiz o recebe como se fosse certo, o juiz faz a fungibilidade, o juiz faz a troca. O juiz troca o recurso errado pelo recurso certo. Aquele recurso, então, ele é fungível. O juiz recebe o recurso errado e troca pelo recurso certo. Mas é necessário alguns requisitos. Não pode ter erro grosseiro, tá? Não pode ter erro grosseiro. Não pode ter má-fé. É necessário que o recurso seja interposto no prazo adequado do recurso cabível. Então, aqui a letra A tá correta, tá falando basicamente sobre o princípio da fungibilidade. A letra B aqui tá errada, tem um peguinho aqui, né? Fala que a reformatio impégius indireta impede o agravamento da pena no segundo julgamento quando anulado o primeiro. Até aqui pode gerar uma dúvida, porque a gente sabe, e aí lembrando aqui que tanto a reformatio impégius direta quanto a indireta são proibidas do ordenamento jurídico, que é a proibição a se alterar para pior a situação do réu. É proibida que a situação do réu seja piorada. A reformatio impégius direta, quando o próprio tribunal piora a situação do réu, e na indireta, quando o tribunal ele anula uma sentença e na nova sentença se piora a situação do réu, ou seja, na reformatio impégius indireta acontece uma anulação de um primeiro julgamento. Só que tanto na reformatio impégius direta quanto na indireta, para que esses recursos, para que essa situação do réu não seja piorada, é necessário que o recurso seja exclusivo da defesa. É necessário que o recurso seja exclusivo da defesa. E aqui a letra B está errada porque ela fala sobre em apelo da acusação. Se a acusação ela apela, se a acusação ela recorre, a situação do réu pode ser piorada. Beleza? Letra C. A questão que a gente discutiu nas aulas passadas, né? Os meninos não concordaram muito com o que diz a jurisprudência, mas havendo conflito de interesses entre o réu e sua defesa técnica acerca do processamento do recurso de apelação, deve prevalecer a vontade do réu. Não,
quando há algum tipo de conflito de interesse entre defesa técnica e réu, prevalece a vontade de quem quer recorrer. Se quem quer recorrer à defesa técnica, prevalece a vontade da defesa técnica. Se é o réu que quer recorrer, prevalece a vontade do réu. Então não é que prevalece a vontade do réu, prevalece a vontade de quem quer recorrer. Quem tiver interesse em recorrer tem a sua vontade prevalecida. E a letra D está errada, que fala sobre o princípio da convolução. Se aplica aos recursos que são interpostos erroneamente. Não. O princípio que se aplica aos recursos que são interpostos erroneamente é justamente o princípio da fungibilidade. No princípio da convolução, o recurso é interposto adequadamente. O princípio da convolução permite que o juiz faça uma adaptação ou o juiz escolha uma espécie recursal que seja mais vantajosa para o réu. Mas no princípio da convolução, o recurso está ok. No princípio da convolução, o recurso está correto. O juiz ele simplesmente facilita a situação do réu. Ou escolhendo um recurso que seja mais rápido, que seja mais fácil, mais vantajoso para o réu, ou o juiz convertendo um recurso para outro quando faltou algum tipo de pressuposto recursal. Beleza. A resposta correta aqui é a letra A. Vamos continuar aqui. Vamos para as próximas. Gente, até aí tá tranquilo? Vocês estão prestando atenção, gente? ou tá nem aqui nem aí? Como é que tá? A gente continua ou como é que tô por conta de vocês aí? Tá de boa? Continua? Vai pra matéria? O que vocês mandam aí? Porque, enfim, vocês que falam aí como é que tá, né? Se tiver muito entediante, se tiver muito vontade de dormir, vocês falam que a gente vai pra matéria. Beleza? Não, então vamos dar uma andada aqui, então. Vamos mais rápido aqui de VOF, que fica mais tranquilo. Eu não vou explicar tanto não, tá, gente? Porque senão vai tomar muito tempo. Eu vou só dar a resposta correta aqui e fazer uma explicação bem breve aqui. Questão aqui diz: quanto ao grau de vício, as nulidades se dividem em nulidade absoluta, nulidade relativa, inexistência e regularidade. Resposta correta, né? A gente já explicou isso. Os vícios se dividem em gravidades, né? E vamos colocar aqui do menor para o maior. Irregularidade, nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência, né? Então as nulidades elas se dividem quanto a esses defeitos, né? Quanto a esses vícios. Vamos lá. Cara, ficar fazendo essa apresentação aqui, nossa, podia apresentar direto para vocês. Eu tenho que ficar tirando, saindo e mostrando toda a questão de novo. Vamos lá. O Código de Processo Penal estabelece que a nulidade ocorrerá pela ausência da intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos dá intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. Resposta correta, né? Isso daí tá no próprio Código de Processo Penal. Isso daí tá no artigo 564, inciso 3, a linha D. A linha D pode ser, se eu não me engano, a linha D. Então é só Ctrl+C, Ctrl+V do Código de Processo Penal, que fala que acontece nulidade, né, quando há ausência de intervenção do MP em todos os termos da ação por ele intentada, ou seja, quando o MP for parte no processo, é necessário que ele intervenha e que ele atue dentro do processo. Quando o Ministério Público, por exemplo, não é intimado, né, de alguma decisão do processo, é caso de nulidade, principalmente quando for, né, no caso de ação pública, né, da titularidade dele.
e também nos dá intentada pela parte ofendida, no caso, né, no caso do querelante, né, digamos assim. Então, a falta de intervenção do MP, se o MP não atua, ou o MP principalmente não tem ciência, tá? Ele não é intimado, ou ele não participa como parte nos casos de ação penal pública, é caso de nulidade. Isso está no artigo 564, inciso 3, a linha E. Não, a linha D. Perdão. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Que fala considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a doutrina acerca dos procedimentos especiais e das nulidades no processo penal, julga o item que se segue. A nulidade absoluta da sentença poderá ser arguida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da decisão. Resposta correta, né? A gente já falou, a nulidade absoluta por envolver uma questão de ordem pública, por envolver a violação de uma garantia constitucional, por ser um vício de maior gravidade, ela pode ser alegada a qualquer tempo. E esse a qualquer tempo é inclusive após o trânsito em julgado da decisão. Mesmo que tiver transitado em julgado, mesmo que tiver feito coisa julgada, se é caso de nulidade absoluta, pode ser alegado, ainda que após o trânsito em julgado, em sede de revisão criminal. Tá? Em sede de revisão criminal. Vamos lá. Questão que fala sobre os princípios recursais. Aí fala sobre os princípios da nulidade. O princípio do prejuízo determina que o ato será considerado válido se a sua finalidade for atingida. Resposta aí tá falsa. Nesse caso aí, esse princípio é o princípio da instrumentalidade das formas, né? Princípio da instrumentalidade das formas, que está lá no artigo 566 do Código de Processo Penal, que diz justamente isso, que o ato, se o ato alcançar a sua finalidade, vai ser considerado válido aquele ato, se o ato a que busca a sua finalidade for alcançada, o ato será considerado válido. Exemplo disso, quando ocorre falta de citação do réu e ele comparece espontaneamente em juízo. Mesmo tendo havido uma violação, né, legal, mesmo uma formalidade havendo sido violada, se o ato alcançou a sua finalidade, ou seja, se o réu compareceu, o ato será considerado válido. O princípio do prejuízo, vocês lembram como é que é o nome do princípio do prejuízo em francês? Vocês lembram como é que é o nome do princípio do prejuízo em francês? Isso já caiu na prova de delegado e já caiu na prova de promotor. Vocês lembram como é que é o nome do princípio do prejuízo em francês? E quando eu falo em francês, a origem dele, né? Pas de nullité sans grief. Tá? Princípio do pas de nullité sans grief. Princípio do prejuízo. O que diz o princípio do prejuízo? Não será nenhum ato considerado nulo se não resultar prejuízo para acusação, para defesa. Se não tiver prejuízo para nenhuma das partes, não há que se falar em ato nulo. Beleza? Vamos lá, próximo. Vou projetar aqui. Em relação aos princípios da nulidade, o princípio da conservação dos atos processuais
determina que os atos decisórios serão preservados nos casos de incompetência de juízo. Resposta aí está errada. Isso está no artigo 567 do Código de Processo Penal, que fala que no caso de incompetência do juízo serão anulados somente os atos decisórios. É o contrário aí, né? Quando fala do princípio da conservação dos atos processuais, os demais atos processuais são conservados. Os atos decisórios, eles são anulados. Até mesmo para não ferir a imparcialidade do juízo. Se o juiz é incompetente, o que ele decidiu tem que ser considerado nulo. Ou seja, a incompetência de juízo gera a nulidade do ato decisório. E só do ato decisório. Os demais atos de andamento do processo, de marcha processual, serão preservados. Beleza? Vamos lá. Questão aqui é a 7. Diz, em relação às nulidades, aqui ficou nuidades, né? Mas em relação às nulidades, tem-se que as nulidades absolutas apresentam defeitos sanáveis, enquanto as nulidades relativas apresentam defeitos insanáveis. É o contrário, né, gente? As nulidades absolutas, elas apresentam defeitos insanáveis, elas jamais se convalidam, até por causa da sua gravidade, né, e pelo tamanho do defeito delas. Já as nulidades relativas apresentam defeitos sanáveis. Podem ser corrigidos, podem ser solucionados, tá? Então é o contrário aqui. As nulidades absolutas apresentam defeitos insanáveis, enquanto as nulidades relativas apresentam defeitos sanáveis. Vamos lá. Em relação às nulidades, na inexistência o vício é gravíssimo, tratando-se de um não ato, devendo o ato ser apenas desconsiderado. Exemplo, sentença proferida por quem não é juiz. Gente, agora que eu tô percebendo, essa prova de vocês, ela tá uma baba, né? Eu dei até o exemplo para vocês. Eu dei até o exemplo para vocês. Aí é sacanagem, né, Léo? Aí você não ajuda também ninguém, né? Mas agora eu entendi, Gilmarzão, porque que você falou para continuar o padrão, né? Porque tá demais, né? Resposta aí tá correta, né, gente? Essa daí eu dei até o exemplo, né? Na inexistência, como a gente falou, o vício é gravíssimo. É o que apresenta maior gravidade. Se considera-se um não ato. Né, esse ato ele nem chega a produzir efeitos. Ele tem que ser desconsiderado. E exemplo aí quando é sentença proferida por quem não é juiz. Beleza? Mantém, né, Gilmarzão, seu safado? Vou manter o padrão. Vamos aqui. Tá. Em relação às nulidades em espécie, observa-se que dá causa à nulidade a falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Resposta correta ali. Artigo 564, inciso 3, a linha B, né, que são chamados crimes não transeuntes. E aí até aproveitar e dar esse conceito doutrinário para vocês. Não, perdão. Essa resposta aqui tá errada. A falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Eu coloquei o peguinha aqui, né? Esse daqui eu fui maldoso. Essa resposta aqui tá falsa. Essa resposta aqui tá falsa.
A falta de exame de corpo de delito, ela causa nulidade nos crimes que deixam vestígios. Eu não vi esse não aqui. Nos crimes que deixam vestígios. Se o crime não deixar vestígio, não é necessário o exame de corpo de delito, né? Se o crime não deixar vestígio, não é necessário o exame de corpo de delito. Agora, quando o crime deixar vestígio material, é necessário se realizar o exame de corpo de delito. Resposta aqui está errada, porque é nos crimes que deixam vestígios. E no caso, aqui, vestígios materiais, beleza? Isso até dá um conceito doutrinário para vocês. Já vi Skyne em prova, eles falando sobre os crimes transeuntes e os crimes não transeuntes. Crimes transeuntes são aqueles crimes que não deixam vestígios materiais. E crimes não transeuntes são aqueles que deixam vestígios materiais. Qual que é o sentido disso? Transeunte é um pedestre, né? Transeunte é uma pessoa que anda. Quando o crime é transeunte, ou seja, ele anda, ele se movimenta, ele se locomove, ou seja, ele não fica parado. E por não ficar parado, ele não deixa vestígio material. Já o crime não transeunte, ou seja, aquele crime que não anda, aquele crime que não se movimenta, aquele crime que fica parado, que fica estático, ele deixa vestígio material. Beleza? Vamos lá. Próximo aqui. Vamos. Em relação aos recursos, observa-se que podem ser conceituadas como meio jurídico pelo qual, dentro de uma mesma relação processual, impugna-se uma decisão que ainda não transitou em julgado, objetivando com isso o reexame da decisão. Os recursos possuem natureza jurídica, desdobramento, direito de ação e defesa. Resposta correta, né? Conceito doutrinário básico aqui. Importante saber que os recursos, eles são meio jurídico dentro de uma mesma relação processual, ou seja, eles continuam uma relação processual. A finalidade do recurso é justamente impugnar uma decisão que não transitou em julgado, porque se tiver transitado em julgado, aí não vai entrar com recurso, vai entrar com ação, outras ações, né, ações autônomas de impugnação. E a natureza jurídica é justamente de desdobramento de direito de ação, de defesa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Doutrina majoritária? Você fala em qual, Gilmarzão? Dessa dos recursos? Não, essa daí é doutrina quase que unânime aí. Tá? Doutrina quase que unânime aí. De forma majoritária se considera desdobramento do direito de ação e defesa, tá? Doutrina majoritária. Você fala em que sentido? O que você viu? Não, mas é isso que eu tô falando. Quando a gente fala direito de ação, desdobramento de direito de ação, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É só você pensar o seguinte. Isso que você tá falando não é em sentido contrário, não. É a mesma coisa. Porque quando a gente fala... quando eu falo desdobramento do direito de ação, eu tô falando de forma mais técnica no seguinte sentido. O direito de ação é o direito que a pessoa tem de entrar com o processo, certo? Quando a pessoa recorre, ela não vai estar entrando com um processo inédito. Ela vai estar continuando uma relação jurídica. Por isso que é desdobramento do direito de ação. É uma consequência do direito de ação. Tá? Então, o que você viu aí não está em sentido contrário, não. Você viu corretamente. Direito de ação ou desdobramento do direito de ação não tem problema nenhum, não.
Os dois sentidos são do direito de a pessoa buscar o judiciário, ou entrando diretamente ou recorrendo. Só que como a pessoa recorrendo já existe um processo em andamento, aí a doutrina costuma falar que é um desdobramento do direito de ação, é uma continuidade do direito de ação. Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Não tem problema não. Não olha pelo sentido, calma aí, não olha pelo sentido do desdobramento de defesa, mas você fala como assim? Que sentido? Não considera como desdobramento do direito de defesa? Só considera como ação? Ah, tá. Não, a doutrina majoritária considera desdobramento do direito de ação e também no direito de defesa. Até porque, imagina, eu entro com uma ação contra você, você tem direito de contraditório, você tem direito de ampla defesa. Se você recebe uma decisão que você não concorda, você pode ou não, de alguma forma, apresentar contraditório e ampla defesa? Pode, como? Recorrendo. Mas é doutrina majoritária, tá? Doutrina majoritária. E eu particularmente, eu vou de acordo com esse entendimento. Não considero só desdobramento do direito de ação, não. Considero desdobramento do direito de ação e de defesa. Até porque o contraditório e ampla defesa estão embutidos aí. Se eu não concordar com uma decisão, se eu quiser me defender, eu posso recorrer. Se eu não concordar com uma decisão, eu posso apresentar o meu recurso, que é justamente uma forma de defesa técnica que eu tenho. Então, nesse sentido, doutrina majoritária e também o meu entendimento, eu considero o conceito mais adequado. Desdobramento do direito de ação e de defesa também, até porque o recurso ele envolve o contraditório e a ampla defesa, né? Então, a doutrina majoritária dessa forma, tá bom? Vamos lá. Questão número 15. Fala, à luz do CPP e da jurisprudência do STJ, ô Gilmarzão, deixa eu só complementar aqui para você. Né, ver se você tem o mesmo pensamento. É tão sem sentido falar que é só direito de ação, é tão sem sentido que é falar que é só desdobramento do direito de ação, que é como se a pessoa estivesse excluindo o contraditório e ampla defesa. Porque pensa comigo, o direito de ação, o direito que a pessoa tem de entrar com uma ação é um. E o direito que a pessoa tem de recorrer de uma decisão é a consequência dele. Se a parte ela não concorda com o que foi alegado pela acusação, ela pode apresentar contraditório, ela pode apresentar ampla defesa. A consequência disso se apresenta no recurso também. Se eu não concordo com uma decisão do juiz, eu posso apresentar provas em sentido contrário. Eu posso apresentar contraditório e ampla defesa. Como? Através do recurso. Então eu particularmente não compactuo dessa ideia de ser só desdobramento do direito de ação. Até porque eu estaria desconsiderando o contraditório e ampla defesa, tá? Mas enfim, o bom do direito é isso, né? Cada pessoa, cada doutrinador, cada autor pensa de certa maneira, tá? Mas a doutrina majoritária, o que eu acho mais completo, é conceituar como direito de ação e defesa ao mesmo tempo. Porque quando você está recorrendo de uma decisão, automaticamente você está se defendendo. Isso é corolário do princípio. Quando eu recorro de uma decisão, eu estou me defendendo. Então não faria sentido eu excluir o desdobramento do direito de defesa aí, né? Mas enfim. Perfeito, professor. Né? Eu falei, eu só achei estranho, né? O que você Do trouxe. senhor e da doutrina majoritária, então, eu encontrei alguém que é contrário, que só aceita até aí o princípio do desdobramento da ação. Mas tá perfeito. Entendi. Eu acho estranho, né? Assim, são várias opiniões, né? A gente tem que entender todas, mas eu particularmente acho estranho, né? Esse excluir o direito de defesa, né? Excluir
o desdobramento do direito de defesa, porque não faria muito sentido assim, principalmente com contraditório e ampla defesa, né? Mas bom você ter perguntado, é doutrina majoritária mesmo. Vamos lá. Fala assim, à luz do CPP e da jurisprudência do STJ, julgue o seguinte item relativo à prisão, aos recursos, aos atos e aos princípios processuais penais. Vige no ordenamento jurídico processual pátrio o princípio da unirrecorribilidade, razão pelo qual interpostos um recurso especial e um recurso extraordinário pela mesma parte, o segundo não deve ser conhecido por força da preclusão consumativa. Resposta aí tá errado, né? Resposta aí tá errado, pelo contrário, a exceção do princípio da unirrecorribilidade justamente é o recurso especial e o recurso extraordinário. O princípio da unirrecorribilidade diz que, como regra geral, deve-se interpor um recurso para cada decisão. E a exceção desse princípio é justamente o princípio da unirrecorribilidade. Ou seja, quando uma decisão ela fere lei federal e a Constituição, pode-se entrar com recurso especial e recurso extraordinário ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos lá, a resposta aí está errada. Vamos abrir aqui outras aqui. Fala, Elonzão. Beleza, irmão? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Vi que você entrou aí. Vamos lá, gente. Em relação aos princípios recursais, a vedação a reformatio impégios indireta, que em caso de recurso exclusivo da acusação, a situação do réu não pode ser agravada pelo tribunal. O que está errado aqui é recurso exclusivo da acusação, né? Tem que ser recurso exclusivo da defesa. Então a gente já falou dessa questão. Tem que ser recurso exclusivo da defesa. Não é recurso da acusação. Se for recurso da acusação, pode piorar aí a situação do réu. Tudo certo, Elon, graças a Deus, mano. Vamos lá, continuando. Gente, só perguntar pra vocês, essa prova de vocês valeu? Foi 50 pontos? Ou valeu... valeu foi 50? Entendi. Aí depois tem o restante dos pontos, né? Não, beleza. Isso daí eu já até falar pra vocês, já todo mundo ganhou os pontos, tá, gente? Todo mundo ganhou os pontos, tá? De, sei lá, de atividade complementar, questionário, daí todo mundo ganhou os pontos aí, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. Ó, em se tratando de matéria recursal, o juízo de mérito, juízo de conhecimento ou de prelibação recursal consiste no exame dos pressupostos recursais realizado pelo juiz ACO. O que está errado aqui é que o juiz de mérito não é o juiz de conhecimento ou prelibação recursal. É o juiz de delibação recursal. O juiz de conhecimento ou de prelibação é o juízo de admissibilidade. O nome aqui que está errado. O juízo de conhecimento ou de prelibação recursal não é o juiz de mérito, é o juízo de admissibilidade. E é o juízo de admissibilidade que faz esse exame dos pressupostos recursais, que é feito pelo juiz ACO, beleza? Vamos lá. Últimas duas questões aqui.
Um dos pressupostos subjetivos do recurso é o interesse. Tal pressuposto indica que somente a parte que possuir interesse na reforma, anulação da decisão, poderá recorrer, sendo necessária para que isso ocorra uma sucumbência total ou parcial. Ou seja, necessariamente a parte que deseja recorrer tem que ser sucumbente, perdedora, ainda que parcialmente, não havendo exceções. Não existe situação de interesse recursal sem que exista sucumbência. Resposta aí está falsa. Existe uma situação que a gente falou na nossa última aula, quando a pessoa ela tem interesse recursal, ela busca mudar a fundamentação da decisão do juiz. Exemplo, quando a parte ela é absolvida, mas ela é absolvida na sentença com base em insuficiência de provas. Mesmo ela não sendo sucumbente, ela tem um interesse, ela pode recorrer para mudar a fundamentação da decisão, para que a decisão possa fazer coisa julgada nas outras esferas também e impeça que ela seja condenada em outras esferas também. Então a resposta está errada, existe uma exceção que a parte pode recorrer mesmo não havendo sucumbência, que é para mudar a fundamentação de decisão. E vamos para a última questão aqui. Fala aqui, ó, um dos requisitos objetivos dos recursos é a tempestividade, que indica que os recursos devem ser interpostos dentro de um prazo legal. Em relação aos prazos, observa-se que o dies quo dos recursos começa a correr da data da intimação das partes. Correto, né? Os prazos recursais começam a correr justamente da intimação das partes, a partir do momento que as partes tomam ciência, né, daquela ocorrência, a partir do momento que as partes tomam ciência daquela decisão é que começa o prazo recursal. Então o sentido aí de o prazo começar a ocorrer da intimação das partes é justamente o prazo começar a ocorrer do momento que as partes tomam ciência daquela decisão. Tanto é que no tribunal do júri as partes, o prazo recursal delas começa no próprio plenário. Por quê? Como a sentença é dada na hora, elas ficam sabendo naquele momento. Beleza? Gente, então essa foi a prova, né? Sossegada, tranquila. Acho que foi bem de boa, né? Bem tranquila a nossa prova. Alguém tem algum tipo de pergunta? Alguém tem algum tipo de questionamento? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Então tá beleza, então. Podemos continuar um pouquinho da nossa matéria aqui? Podemos continuar o restante da nossa matéria, de onde a gente parou? Só pra gente dar uma andada aqui na matéria. O bom demais falando, por favor, pelo amor de Deus, acaba com esse trem de devolutiva, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu vou falar, se eu pudesse, eu não faria esse negócio de devolutiva de corrigir prova, porque eu acho que não sei até que ponto agrega não, viu? Continuaria a matéria normal, né? Mas uma orientação, né? Mas vamos lá. Bacana. Vamos lá. Gente, a última coisa que a gente tinha visto na nossa matéria foi sobre interesse recursal. E aí eu queria continuar com vocês, queria continuar falando com vocês sobre os pressupostos subjetivos do recurso. Os pressupostos subjetivos dos recursos são dois: o interesse e a legitimidade. A gente ainda está falando do interesse e hoje a gente vai finalizar o interesse e vai finalizar a legitimidade, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui o interesse, a gente falou que é necessário que para que uma parte recorra, ela tenha interesse recursal, que ela seja de alguma forma sucumbente naquela decisão, total ou parcial. E a gente falou que uma exceção em que ela não precisa ser sucumbente é quando ela pleiteia fazer a alteração da fundamentação de uma decisão ou de uma sentença
para impedir que tenha ação civil ou ação administrativa contra ela. Vamos continuar. Eu queria falar agora sobre o interesse, principalmente do interesse do MP, principalmente do interesse do Ministério Público em recorrer. O que eu queria falar com vocês? Pergunto, imagine que o Ministério Público ele entra com uma ação contra uma pessoa. Vamos colocar que o Ministério Público ele entra com uma ação contra mim, tá? Vamos supor crime de roubo, crime de estelionato. Vamos colocar crime de roubo aqui, fica mais fácil. Então o Ministério Público entra contra mim num crime de roubo ou um crime de furto, que seja, e eu sou condenado, tá? Eu sou condenado pelo juiz. Pergunto para vocês, o Ministério Público pode recorrer em meu favor pedindo a absolvição do réu ou pedindo a diminuição de pena para o réu, mesmo ele tendo entrado contra ação contra mim? Então imagina que o Ministério Público entrou com uma ação contra mim e o juiz ele me condena. Depois de dada a sentença ou depois de dada a decisão do juiz, eu pergunto, o Ministério Público pode recorrer em favor do réu? O Ministério Público tem interesse recursal em recorrer em favor do réu? Pergunto para vocês. Pode. E aí eu pergunto para vocês, mas qual que é o interesse recursal do MP? Qual que é o interesse recursal do Ministério Público em recorrer em favor do réu? Isso é justamente por causa lá do artigo 127 da Constituição Federal, que fala sobre as funções institucionais do Ministério Público. O Ministério Público, gente, ele não é uma parte qualquer. O Ministério Público, ele desempenha um papel especial e ele tem um papel muito importante, principalmente no processo penal, que ele atua não só como parte, mas ele atua como fiscal da lei. E ele atua como órgão que busca o alcance da justiça. Tanto é que os promotores em primeiro grau, o primeiro grau do MP, os membros deles são chamados de promotores de justiça, ou seja, eles buscam promover a justiça. E é justamente isso garante que o Ministério Público ele tenha ampla faculdade de recorrer em direito do réu. Isso garante que o Ministério Público ele tenha total liberdade em recorrer em favor do réu. Não só para pedir diminuição de pena, não só para pedir algum benefício, mas até mesmo para pedir absolvição. Justamente por esse papel fundamental que o Ministério Público exerce no processo. Então o Ministério Público ele pode recorrer, ele pode entrar com recurso sim em favor do réu. E aqui nós estamos falando, né, no caso de ações penais públicas. Agora, e no caso de uma ação penal privada? No caso de uma ação penal privada, imagina que vamos supor que eu de alguma forma tenha ofendido o Gilmar, tenha de alguma forma injuriado o Gilmar, caluniado o Gilmar, difamado o Gilmar. O Ministério Público ele pode, vamos supor que o juiz me condena, obviamente o Gilmar entra com uma ação contra mim, uma ação penal privada nesse caso, né, crime contra a honra, ação penal privada, o Gilmar entra com uma ação contra mim e o juiz me condena. O Ministério Público ele pode recorrer em favor do réu, mesmo não sendo parte do processo. O Ministério Público pode recorrer em favor do réu, mesmo não sendo parte processual. Porque o primeiro caso eu disse que o Ministério Público é parte processual. Sendo parte processual, ele poderia recorrer em favor do réu. Não sendo parte processual, no caso de ação penal privada, o Ministério Público poderia recorrer em favor do réu?
Poderia. Mas aí, como que ele recorre? Se ele não é parte no processo, ele recorre sendo fiscal da lei. Justamente, ele recorre como custos legis. Beleza? Então, o Ministério Público ele pode recorrer, se for parte, melhor ainda. Se ele não for parte, ele recorre como custos legis, ele recorre como fiscal da lei. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o segundo pressuposto subjetivo dos recursos, que é a chamada legitimidade. Então, o segundo pressuposto subjetivo dos recursos é justamente a legitimidade. O que é a legitimidade, gente? A legitimidade recursal implica ou significa que o recurso ele deve ser interposto por quem é parte na relação processual. O recurso ele deve ser interposto, e para um recurso ser interposto, não basta só que a parte tenha interesse, a parte precisa ser legítima também. E significa que a parte é legítima, significa que ela seja parte na relação processual. Significa que quem entra com um recurso tem que ser parte competente no processo. Então, legitimidade recursal significa justamente que o recurso deve ser interposto por quem é parte na relação processual ou, excepcionalmente, ou de maneira excepcional, por terceiros, quando houver algum tipo de autorização legal nesse sentido. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos abrir o Código de Processo Penal aqui. Olha o que diz o artigo 598 aqui, ó. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas lá no artigo 31, quem que são essas pessoas enumeradas lá no artigo 31? CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Ou seja, o ofendido ou qualquer das pessoas do CAD, ainda que não se tenha habilitado como assistente. Ou seja, existem algumas pessoas que são autorizadas a recorrer, mesmo não sendo parte processual. E aqui eu dou exemplo para vocês do assistente de acusação. Vocês já ouviram falar de assistente de acusação, gente? Ou do assistente de acusação? Já ouviram falar? Quem que são os assistentes de acusação? Ou quem que é o assistente de acusação? Quem que é, gente, o assistente de acusação? Para que serve o assistente de acusação? Também chamada pela doutrina de parte adesiva. Porque ela adere, né? Quem que é o assistente de acusação? Para que serve o assistente de acusação? O assistente de acusação é a vítima, ou a galera lá do CAD, né, os seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, que atua ao lado do Ministério Público, que atua assistindo o Ministério Público, ou diretamente, ou, né, na própria pessoa, ou por meio de representante legal, por meio de advogado. Então, para participar mais do processo, para ter acesso ao processo, e principalmente visando de alguma forma, não que fosse colaborar, né, ou não que vai colaborar muito, até porque a única parte desnecessária no processo, o assistente de acusação, mas para garantir que seja feita a justiça, a vítima
ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou na própria pessoa, né, ou pessoalmente, ou constituindo advogado próprio, eles podem participar assistindo o Ministério Público, ajudando o Ministério Público, auxiliando o Ministério Público. Eles podem interpor recurso, e eles podem, inclusive, arrazoar recurso, tá? Então, o assistente de acusação, por exemplo, é um terceiro que é autorizado por lei, mesmo não sendo parte processual, a apresentar recurso. Beleza. Quem que são os legitimados, em regra, então, para recorrer? Os legitimados, em regra, para recorrer, e que são as partes processuais, é justamente o MP, o Ministério Público, o querelante, na ação penal privada, o réu de forma autônoma, e o defensor do réu. Então são 4 legitimados para apresentar recurso no processo: o MP, o querelante, o réu de forma autônoma e o defensor do réu, que são obviamente as partes processuais. Beleza. O que é importante a gente falar? O réu, ele pode de forma autônoma, o réu pode sozinho, o réu pode isoladamente apresentar recurso. E aí quando eu falo apresentar recurso, é justamente o seguinte: consagrando o princípio do contraditório, ou consagrando o princípio da ampla defesa, e até lembrando daquela discussão nossa na aula passada, imagina que um advogado da defesa técnica fala para o réu não recorrer, e o réu quer recorrer. O réu ele tem que ter autonomia de interpor um recurso, de pelo menos interpor o recurso, de pelo menos mostrar para o juiz que ele tem vontade de recorrer, de pelo menos expor para o juiz que ele tem vontade de recorrer. Então é o seguinte, o réu ele pode sozinho, o réu ele pode de forma autônoma interpor recurso. E detalhe, gente, só interpor. O que significa interpor? Significa externar, mostrar para o juiz que ele tem o desejo de recorrer. E essa interposição é que é feito o juízo de admissibilidade. Isso serve justamente, e essa permissão serve justamente para concretizar e para consagrar o princípio do contraditório e ampla defesa, fazendo com que o acusado, mesmo que ele não tenha capacidade postulatória, mesmo que ele não tenha capacidade de, postulatória, ou seja, mesmo que ele não tenha capacidade como advogado, ele possa interpor recurso manifestando o seu desejo por ver o recurso processado. Agora um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que os recursos são divididos em 2 peças? Peça de interposição e razões recursais. A peça de interposição é feita no juiz ACO, ele faz o juiz de admissibilidade, e as razões do recurso, que é feita a análise do mérito. O réu, sozinho, ele só pode interpor recurso. O réu, ele pode, de forma autônoma, interpor recurso. Agora, o réu ele não pode apresentar de forma autônoma as suas razões recursais. O réu ele não pode isoladamente apresentar razões recursais sozinho. Isso ele não pode. Jurisprudência é uníssona nesse sentido, que para apresentar razões recursais, para apresentar as razões de recurso, é necessário ter capacidade postulatória, ou seja, é necessário ser advogado. Então, o réu ele só pode apresentar de forma autônoma sozinho a interposição do recurso. Para ele apresentar razões recursais, ele tem que ser advogado e ele tem que advogar em causa própria. Se o réu não for advogado, para ele apresentar as razões recursais, ele precisa constituir advogado. Beleza? E para finalizar aqui, gente, como eu falei para vocês, até vou colocar aqui artigo 577 para ficar mais claro. Artigo 577 aqui diz, ó,
O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, pelo seu procurador ou defensor. Beleza? Então, o recurso, a legitimidade para entrar com o recurso é justamente dessas partes. Aí o seguinte, não são apenas as pessoas do artigo 577 que podem apresentar recurso, né? Não são apenas as pessoas legitimadas que podem interpor recurso. A lei estabelece algumas situações. O exemplo que eu dei foi justamente o artigo 598, que a lei possibilita o CAD de entrar, né? Possibilita aí o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Em quais situações? Diante da inércia do MP, diante da inércia do Ministério Público em algumas situações. No caso de decisão de impronúncia, no caso de julgar extinta a punibilidade do réu, ou no caso de sentença absolutória. Então, quando houver inércia do MP, vamos voltar aqui para o 598. Olha, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público, ou seja, se o Ministério Público se manter inerte, se o Ministério Público for omisso, abre prazo para o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas lá no 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente de acusação, que poderá interpor apelação. Ou seja, quando houver inércia do Ministério Público, no caso de decisão de impronúncia, quando for julgada extinta a punibilidade do réu, ou no caso de sentença absolutória, ainda que não se tenha habilitado como assistente de acusação, o CAD pode interpor recurso. Beleza? Gente, então no mais é isso. Espero que a gente possa ter de alguma forma desenvolvido a nossa matéria aqui. Aula que vem a gente volta falando dos efeitos dos recursos. Hoje a gente vai até aqui. Aula que vem a gente começa falando sobre os efeitos recursais. Beleza? Tranquilo? Até aqui? Foi, Maria Clara? Uai, que bom. Ai, manda um abraço para ela. Fala que ela vai ser sempre bem-vinda nas nossas aulas e vai ser um prazer estar com ela. Mas ela veio no pior dia, uai, no dia que a gente tava fazendo devolutiva. Fala pra ela vir no dia que tem aula, pô. Porque na hora de devolutiva é ruim demais, né? Fica um negócio meio chato. Mas manda um abraço pra ela. Como é que ela chama? Eni. Manda um abraço, um beijo pra Dona Eni. Tá bom? Dona Eni, seja mais do que bem-vinda aí nas nossas aulas. Gente, no mais é isso então. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Vocês possam ter um excelente final de semana. Um bom descanso. Vocês possam aproveitar bastante o final de semana. A aula que vem a gente volta com tudo. Beleza? Então valeu, gente. Abração. Fica com Deus. Abraço. Deus abençoe.